Você voltou? Então fica aí, o canal é bom. Então por que você está aqui? Porque você está aqui porque você é o suprassumo da pesquisa, você é o Big Mac. Você é o Big Mac do TikTok. Que frase sem sentido é essa? O Big Mac do TikTok. Fale aí, meu caminhão de rapadura do bom gosto. Tá bom, meu pratão de caviar. Não gosta de rapadura? Pratão de caviar. Big Mac do que eu falei? Big Mac do TikTok. Ai, Deus. Então vamos falar de coisa séria, tá? Por que esse vídeo tem como tema o forno do bolo da tua vida? Essa é uma figura que eu estou trazendo para fazer você entender uma frase de Moisés, de Êxodo capítulo 4, versículo 20, quando ele diz assim: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejais o povo de herança como hoje se vê. Ok, quando Israel saiu do Egito, Moisés tem que fazer todo um discurso de recapitulação, de preparação, que eles, o povo de Israel, eram diferentes de outros povos, etc, etc. E aí quando ele usa essa frase, o Senhor vos tirou da fornalha de ferro do Egito, ele está trazendo o entendimento seguinte: vocês estavam sendo formados, forjados como uma nação. O Egito, num certo sentido, descer para o Egito é um acerto e um erro ao mesmo tempo. Vai entender, né? Porque o povo só ficou escravo porque foi para lá. Quando a direção de Deus era: vou dar a terra de Canaã para vocês. Todas as vezes que o povo desce para o Egito, dá problema. Mas esse mesmo Deus tinha dito em Gênesis 46 para Jacó: não tema ir para o Egito, porque lá eu vou fazer de você uma grande nação. Então esse período, 430 anos que Israel passou no Egito, é a formação da nação bebê, da nação infantil, é a formação de uma grande nação nesse forno, nessa fornalha. Em que sentido? Bom, gente, quem são essas pessoas que foram para o Egito? São 70 pessoas. E assim, camponeses, pastores do campo. Então Deus vai pegar 70 pessoas que são pastores do campo e vai transformar essas pessoas numa potência mundial. E qual é o lugar ideal naquele momento? Ideal de Deus, não ideal meu nem seu. O ideal de Deus para que isso aconteça: o Egito. Eu fico imaginando quando Jacó e sua família chegassem no Egito, daqueles dias, que era magnânimo, apesar da Bíblia não gastar tempo falando sobre quão belo era o Egito, mas fantástico. Quando eles chegaram no Egito e viram aquelas construções, seria mais ou menos como pegar 70 seringueiros e derramar em Nova York. Caramba, Times Square, Quinta Avenida, Manhattan, olha o Brooklyn, né? Dá para ficar maravilhado. Então eles chegaram e o parente deles, o José, é o governador. É aquela velha história, né? Parente vira político importante, traz a família e emprega todo mundo. Então trouxeram 70 pessoas, eles ganharam uma terra, não se misturaram muito a princípio, mas ganharam uma terra para ir cultivando ali, para ir crescendo e etc. Aí José morre e a Bíblia diz assim: levantou-se um faraó que não conheceu a José, né? É o Ramsés.
Aí esse faraó tem um plano de extermínio. Um plano de extermínio. Eu estou dizendo para você, vai nascer uma nação dentro do Egito, mas existe um plano de extermínio. Sim, existe um plano de extermínio. As contas do faraó fazem sentido. Se eles continuarem crescendo, serão maiores do que nós. Então vamos matar os machos, etc. Você sabe, é toda a história. E aí Deus livra da morte o menino Moisés, que vai parar no palácio do Egito. Então, ao mesmo tempo em que a nação está sendo forjada, o seu líder também está sendo forjado. Eu falo disso um pouco mais na frente, mas o seu líder está sendo forjado sem saber. Esse faraó que se levanta, que não conheceu José, e começa a odiar os judeus e tem um plano de extermínio, ele foi muito mal. Ele foi mal e a Bíblia diz que ele fez amargar a vida dos judeus. Aí eles clamaram a Deus. Eles pediram misericórdia de Deus. E aí Deus mais tarde lhes envia o líder Moisés. Olha só. Esse povo, o que sabe da vida? Quase nada. Sabe criar ovelhas. Criar ovelhas. Então, existe uma nação que é uma potência mundial, que é o Egito, que sabe muita coisa, que tem praticamente todas as profissões que se destacavam naqueles dias. Então, esses camponeses vão ser levados para dentro do Egito, e quando eles saem de lá, eles são de 2 a 3 milhões de pessoas, e eles aprenderam todas as profissões. Não é maravilhoso? Uma nação que já nasceu com escola técnica, e a escola técnica era o Egito. Eles aprenderam todas as profissões e criaram a tradição de passar a profissão de pai para filho. Eles aprenderam tanta profissão que quando eles chegaram no deserto e Deus mandou fazer o óleo da unção, Deus deu a receita e diz, olha, digam a eles que façam segundo a arte de perfumista. Até perfumista tem na nação. Tem o perfumista, tem o costureiro, tem o construtor, tem o cara, tem artesão, tem ourives, tem arquiteto, porque todo tipo de profissão foi aprendido no Egito. Aliás, ao longo da história de Israel, é isso que acontece. Deus leva Israel para alguma nação e eles aprendem tudo daquela nação. De maneira que Israel se torna um depósito de culturas. Não só isso, mas também quando eles foram sair, além de eles saírem com todas as profissões, né, que dava para uma nação a prosperar, obviamente eles não tinham experiência em guerra. Não tinha experiência com cavalos, mas ao longo da vida eles vão aprender. Mas, além disso, eles também saíram com uma indenização. Eles saíram ricos do Egito. Porque Deus disse, olha Moisés, vai ter a Páscoa, vai ter a 10ª praga, vai ter isso, isso, isso. E diga às mulheres israelitas que vão de casa em casa e peçam ouro, e peçam prata, e peçam vestes. É como se um grupo de seringueiros que eu acabei de falar, morando na Suíça, na hora de sair, vai na casa de todos os vizinhos ricos e fala, me dá uma grana aí. A gente trabalhou 400 anos para vocês, agora a gente quer uma grana. E os egípcios, para se livrarem dos israelitas, deram, pega ouro, pega roupa, pega dinheiro, pega relógio, pega Rolex, pega joia, pega tudo e vai embora, saiam daqui. Eles saíram de lá muito ricos. Eles tinham aprendido a clamar ao Senhor, porque se eles vão nascer como nação, se vai ser um parto, todo parto tem as dores de parto. A escravidão foi as dores de parto. Aquele faraó que se levantou para lhes fazer amargar a vida foi as dores de parto.
Mas também o seu líder, Moisés, que estava sendo forjado nessa fornalha de ferro, como disse Moisés em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20, o Senhor vos tirou da fornalha de ferro. O seu líder também estava sendo forjado sem saber. Moisés viveu 120 anos. 40 anos foi servindo ao Senhor e durante 80 anos foi sendo treinado sem que ele tivesse a menor noção que estava sendo treinado. Primeiro, ele foi levado para viver na nação mais potente do seu tempo, o Egito. Diz a Bíblia, ele foi criado e foi educado em toda a sabedoria e ciência do Egito. Então Moisés é um cara super culto, super bem educado e mais, Moisés entende de relações internacionais. Ora, se ele vai ser um líder de uma nação, é claro que ele tem que entender de relações internacionais. Quantas negociações Moisés tem que fazer, e a Bíblia narra os detalhes dessas negociações ao longo do Velho Testamento. Mas os outros 40 anos que ele foi treinado foi quando ele fugiu para o deserto e ele casou com a filha do pastor local, né, do sacerdote, e ele pensou assim, ele pensou como a maioria dos crentes, assim, quando chega com 40 anos, já deu para mim, né, negócio de servir ao Senhor, de sei lá, projeto de vida, já deu. Eu tô aqui, já casei, essa é a minha vida, tenho um empreguinho, tenho um sogro legal, tenho uma família legal, moro perto de um oásis, o que é que eu quero mais da vida? Vou esperar morrer. Mas quando ele tinha 80 anos, Deus falou, eu tenho um plano para você. Nós estamos só começando, 80 anos, nós estamos só começando. Queridos, se ele tinha sido um perito em relações internacionais, agora ele é um perito em desertos, porque ele vai vagar pelo deserto, conduzindo uma nação. Então ele manja de desertos e ele manja dos paranauê das relações internacionais. Ele é o cara perfeito para liderar uma nação que nasceu dentro de uma outra nação, mas agora vai ter que vagar pelo deserto durante 40 anos. Essa parece a história da sua vida, da minha vida, né? Primeiro, Deus fez um bolo das nossas vidas. Ele pegou os ingredientes, ele pegou a receita que só ele sabe, e só ele sabe como é que ele quer que esse bolo saia no final. E ele meteu no forno. E o forno de Deus tem um timer, tem um dispositivo de tempo que nos diz que horas o bolo vai estar pronto. É maravilhoso saber disso. Quando você se entrega para ser usado por Deus, você nunca será uma vítima. Você entende que é sempre um privilegiado. Você está sendo treinado na melhor escola, a escola de Deus. Moisés tinha consciência disso? Não. Nós temos consciência disso? Nem sempre. Mas tudo que aconteceu na nossa vida, o lugar que a gente nasceu, a rua que a gente morou, o bullying que a gente sofreu, a escola que a gente estudou, tudo, os parentes grossos, os traumas, as traições, as falências, tudo, as doenças, tudo são um treinamento para a gente pegar o diploma e render na mão do próprio treinador e dizer, eu reconheço que eu sou um instrumento de Deus, que fui treinado por Deus para ser importante. Não importa que idade, para ser importante na obra, e não importa que idade eu tenha. Não tem esse negócio de aposentadoria. Meu Deus do céu, quantas pessoas cujo único sonho de vida é morar no Nordeste. Ai, meu Deus, vou me matar. Ai, meu plano é me aposentar. Você apodreceu, criatura. Sua vida está começando agora. Eu tenho ensinado muito um conceito para as pessoas que eu pastoreio, que é aposente-se para fazer a obra de Deus. Você agora tem tempo, você agora tem alguma grana, sei lá. Você pode fazer a obra de Deus com mais flexibilidade. Deus está fazendo de você alguma coisa que só Ele sabe o que é, numa fornalha hostil, num ambiente hostil, sim, faz parte do treinamento para você ser usado por Deus. Israel saiu daquela potência mundial, o Egito, a fornalha de fogo, para ser uma grande nação. Deuteronômio capítulo 4, versículo 20. Deus vos tirou
da fornalha de fogo. Estava pronto, o timer instalou. Deus mesmo já tinha dito para Abraão qual seria o tempo exato. Então pare de reclamar da vida. Tudo é treinamento. E Deus sabe a hora deste bolo ficar pronto. Deus sabe as razões porque cada coisa está acontecendo. Que Deus te ajude a pensar como deveria pensar Moisés. Eu fui treinado por Deus o tempo todo para ser usado. Então eu quero ser usado. Que Deus te ajude a pensar como a nação de Israel. Eu fui privilegiado no sofrimento para sair da fornalha de fogo forjado, para ter relevância internacional e relevância que inclui até os tempos eternos. Eu quero me render a Deus. Que Deus te abençoe e você possa pensar assim, tá bom? E aí, esse bolo vai sair? Hein? Você entende que a sua vida é um treinamento para ser usado? Deixa seu comentário aqui, tá bom? Se inscreve no canal, dá um like. Gente, perdi alguma coisa aqui. É isso aí. Valeu!